Você acabou de receber o diagnóstico, abriu o exame e sentiu aquele frio na barriga, não foi? Eu sei exatamente como é o peso de ler as palavras diabetes gestacional pela primeira vez. Parece que, de um segundo para o outro, a alegria da gravidez foi substituída por um medo paralisante de comer qualquer coisa e acabar prejudicando o seu bebê. Você olha para a despensa, olha para a geladeira e tudo parece um inimigo silencioso. Mas eu quero que você respire fundo agora, porque eu tenho uma promessa muito clara para te fazer hoje. A partir de agora, o seu medo vai acabar. Neste vídeo, eu vou te mostrar o caminho exato para você retomar o controle da sua vida e da sua glicose, sem precisar passar fome e sem viver à base de alface e água. Existe um método simples, uma forma de organizar o seu prato que protege o desenvolvimento do seu filho e mantém a sua energia lá no alto. Se você se sente perdida, sem saber por onde começar, ou com medo de que cada garfada seja um erro, você precisa ver o que eu preparei. Prepare-se para descobrir como transformar a sua alimentação hoje mesmo, de forma prática e rápida. Você vai sair daqui com a clareza que nenhum exame te deu até agora. O controle está nas suas mãos, e o seu bebê vai agradecer por isso. Talvez você seja aquela mãe que sempre se cuidou, que sempre teve uma alimentação equilibrada e, de repente, foi pega de surpresa por esse diagnóstico. Ou talvez você já estivesse lutando contra a balança e agora sente que a pressão triplicou. Não importa se este é o seu primeiro filho ou o terceiro. Se você tem 20 ou 40 anos, ou se você descobriu a glicose alta logo no início ou já no final da gestação, o sentimento de onde foi que eu errei é universal, mas eu tô aqui para te dizer que a culpa não é sua. Muitas mulheres passam por isso todos os dias. A confusão de ver a glicose disparar depois de uma fruta que parecia saudável. Ou aquela fome avassaladora no meio da tarde que parece impossível de controlar sem recorrer a um pãozinho. Você já se pegou chorando na frente da geladeira porque simplesmente não sabia o que colocar no prato? Ou sentiu aquele aperto no peito ao pensar no que pode acontecer no dia do parto se os números não baixarem? Existe um detalhe específico, um erro comum que quase todas as gestantes cometem logo na primeira refeição do dia e que estraga o controle das próximas 24 horas. Você faz ideia de qual seja esse erro? Antes de eu te revelar esse erro que pode estar sabotando todo o seu esforço, eu preciso te fazer um convite muito especial. Se você sentir um alívio só de saber que não está sozinha nessa jornada, já deixa o seu like aqui embaixo. Esse pequeno gesto ajuda o YouTube a entender que este conteúdo é importante e faz com que ele chegue a outras mães que, assim como você, também estão se sentindo perdidas e com medo agora mesmo. Aproveita também para se inscrever no canal e ativar o sininho porque eu vou te acompanhar de perto durante toda essa fase, trazendo clareza e segurança para o seu dia a dia. E olha, eu adoraria saber, com quantas semanas você tá e qual foi o seu maior susto ao receber o diagnóstico de diabetes gestacional? Escreve aqui nos comentários. Eu leio cada um deles e saber a sua história me ajuda a criar vídeos ainda mais focados na sua realidade. Compartilhe este vídeo também com aquela amiga ou familiar que está grávida. Informação de qualidade é o maior ato de cuidado que podemos ter. Vamos juntas? Para você entender de uma vez por todas o que está acontecendo no seu corpo. Eu quero que você imagine a sua corrente sanguínea como se fosse uma grande avenida movimentada em horário de pico. A glicose, que vem do que você come, são os carros que precisam sair dessa avenida e entrar nas garagens para virar energia para você e para o seu bebê. A insulina é como se fosse o porteiro, aquele que tem a chave na mão, abre o portão e deixa os carros entrarem com segurança. Na diabetes gestacional, o que acontece é que a sua placenta, que é maravilhosa e está nutrindo o seu filho, começa a fabricar hormônios que acabam enferrujando a fechadura dessas garagens. O porteiro tenta colocar a chave, mas o portão não abre direito. O resultado? A avenida fica lotada de carros parados, ou seja, o açúcar fica sobrando no seu sangue, circulando sem destino, e é aí que mora o perigo para o desenvolvimento do bebê. Você já parou para pensar por que às vezes, mesmo comendo pouco, sua glicose insiste em subir? Ou por que aquela fruta que sua amiga comeu tranquilamente na gravidez dela faz o seu destro marcar um número assustador? Deixa eu te contar a história da Juliana, uma seguidora aqui do canal. Ela estava desesperada porque achava que, para controlar a glicose, precisava parar de comer carboidratos completamente. Ela cortou o arroz, cortou a fruta, cortou o pão. E sabe o que aconteceu? Ela começou a passar mal, ter tonturas e, o pior, a glicose dela subia ainda mais em jejum. Sabe por quê? Porque o corpo dela entendia que ela estava passando fome e mandava o fígado despejar mais açúcar no sangue como um mecanismo de sobrevivência. É como se, na nossa analogia, a avenida estivesse vazia de comida, mas o corpo fabricasse carros fantasmas para compensar. A Juliana aprendeu que não é sobre parar de comer, mas sobre como combinar os alimentos para que o porteiro consiga trabalhar melhor. Você também sente que quanto mais restringe a comida, mais difícil fica o controle. Será que você não está tentando
tentando empurrar o portão à força em vez de lubrificar a fechadura? Agora que você entendeu como seu corpo funciona e percebeu que o segredo não é parar de comer, mas sim saber como abrir as portas das garagens de energia, chegou o momento de irmos para a prática. Eu preparei uma lista com 5 passos fundamentais que vão mudar o seu jogo no controle da diabetes gestacional. Eu sei que você quer resultados rápidos e segurança para o seu bebê, e é exatamente isso que essas dicas vão te proporcionar. Muita atenção, porque a dica número 1 que eu deixei para o final é o verdadeiro pulo do gato, que quase ninguém te conta no consultório e que tem o poder de estabilizar a sua glicose de forma impressionante. Se você aplicar o que eu vou te ensinar agora, as suas medições de ponta de dedo vão começar a contar uma história muito mais tranquila. Por isso, peço que você fique até o final deste vídeo, sem pular nenhum segundo, porque cada detalhe aqui é um tijolinho na construção da saúde do seu filho. Vamos começar a nossa contagem regressiva para a sua tranquilidade? A nossa quinta dica é algo que parece simples, mas tem um impacto emocional gigantesco quando você percebe que não precisa banir o arroz ou a batata do seu prato para sempre. O segredo aqui não é apenas o que você come, mas a ordem em que você coloca a comida na boca. Imagine que o seu estômago é uma esponja que absorve tudo muito rápido. Se você joga o carboidrato sozinho ali, ele vira açúcar no sangue em questão de minutos, causando aquele pico que faz o seu glicosímetro apitar. Mas se você for esperta, você vai criar uma rede de proteção antes. A explicação é puramente biológica. As fibras vegetais, como as da alface, do brócolis ou da couve, criam uma espécie de gel no seu intestino que atrasa a entrada do açúcar na corrente sanguínea. É como se você colocasse um redutor de velocidade na avenida que a gente conversou antes. Um exemplo prático: em vez de começar comendo o arroz e o feijão, comece sempre por uma generosa porção de salada verde crua. Coma a salada toda primeiro. A consequência de ignorar essa ordem é ver sua glicose subir rápido demais e cair rápido demais, o que te deixa exausta e com fome logo em seguida. A minha ação aplicável hoje é: em todas as suas refeições principais, a primeira garfada deve ser de algo verde e fibroso. Faça esse teste no jantar de hoje e veja como você se sente mais saciada e segura. Controlar a diabetes gestacional começa com a estratégia de quem monta o prato. Nossa quarta dica foca em um erro que muitas gestantes cometem por puro medo: comer apenas comida de dieta sem substância. A frase de impacto aqui é: carboidrato sozinho na diabetes gestacional é um convite para o pico de glicose. Se você come uma maçã pura, o açúcar dela entra no seu sangue como um foguete. Mas se você combina essa maçã com uma fonte de proteína ou gordura boa, você muda completamente a velocidade dessa absorção. A explicação é simples: proteínas e gorduras levam muito mais tempo para serem digeridas do que os açúcares. Quando elas estão presentes na mesma refeição, elas seguram a mão do carboidrato e dizem: calma, vamos entrar no sangue devagar. Um exemplo prático e delicioso para o seu lanche da tarde: em vez de comer apenas uma fatia de melancia ou uma banana, adicione um ovo cozido, uma fatia de queijo branco ou um punhado de castanhas. Essa pequena mistura faz com que a sua glicemia se mantenha estável por muito mais tempo. A consequência de ignorar essa combinação é viver em uma montanha-russa glicêmica, o que causa cansaço extremo e pode levar ao crescimento excessivo do bebê, algo que queremos evitar a todo custo. Sua mini ação aplicável hoje é: nunca mais coma uma fruta ou um pedaço de pão integral sozinhos. Sempre adicione um parceiro proteico ou uma gordura saudável junto. Escolha agora qual será a proteína do seu próximo lanche e sinta a diferença na sua energia. A nossa terceira dica pode ser um choque para muitas mamães, mas ela é vital. Pare de beber as suas frutas e comece a mastigá-las. Existe uma crença muito forte de que o suco de fruta natural, por não ter açúcar adicionado, é totalmente liberado na diabetes gestacional. Mas a verdade é que quando você espreme 4 laranjas para fazer um copo de suco, você está jogando fora toda a fibra que é o freio da glicose e deixando apenas a frutose concentrada e líquida. A explicação simples é que o líquido passa pelo estômago quase instantaneamente. Sem a fibra da bagaço, aquele açúcar chega ao sangue como uma inundação e não como uma rega suave. Um exemplo prático: em vez de tomar um copo de suco de laranja ou de melancia no almoço, escolha comer a fruta inteira com um bagaço ou, melhor ainda, troque o suco por água com limão ou chá de camomila gelado sem açúcar. A consequência de ignorar esse ajuste é ter picos altíssimos de glicemia logo após as refeições, mesmo achando que está sendo super saudável. A mini ação aplicável hoje para você é: na sua próxima refeição, substitua qualquer suco.
mesmo o natural. Por água pura ou aromatizada com rodelas de pepino ou hortelã, guarde a cota de carboidrato para a fruta inteira, que vai te dar muito mais saciedade e segurança. Lembre-se, o seu corpo foi feito para mastigar a energia, não para engolir lá de uma vez só. A nossa segunda dica é o seu maior aliado secreto e não custa um centavo. Um movimento estratégico logo após as refeições. Muitas gestantes acham que precisam de repouso absoluto, mas na verdade, os seus músculos são as maiores esponjas de açúcar que o seu corpo possui. Quando você se movimenta, os seus músculos precisam de combustível e eles puxam a glicose do sangue mesmo sem precisar de tanta insulina. É como se você abrisse uma porta lateral para os carros saírem daquela avenida lotada que conversamos antes. A explicação é biológica. A atividade física leve melhora a sensibilidade à insulina instantaneamente. Um exemplo prático: em vez de sentar no sofá ou deitar logo após o almoço ou o jantar, experimente fazer uma caminhada leve dentro de casa mesmo, ou lavar a louça, ou dar uma volta no quarteirão por apenas 10 a 15 minutos. Esse pequeno esforço faz com que o pico de glicose que ocorreria 1 hora após a refeição seja muito menor, mantendo os níveis dentro da meta. A consequência de ignorar esse hábito é deixar o açúcar circulando por mais tempo no sangue, o que sobrecarrega o pâncreas do seu bebê e pode causar cansaço excessivo em você. A minha ação aplicável hoje é: assim que terminar o seu jantar, coloque uma música calma e caminhe pela casa ou faça movimentos leves com os braços e pernas por 10 minutos. Monitore a sua glicose depois e veja a mágica acontecer no visor do aparelho. O seu corpo é uma máquina de movimento, use isso a seu favor. Chegamos à nossa dica número 1. E eu preciso que você me ouça com todo o seu coração. Porque este é o ponto onde a maioria das gestantes se desespera e onde a diabetes gestacional prega sua peça mais silenciosa. A frase que vai mudar o seu jogo é: o seu jejum da manhã é construído na noite anterior. Muitas mulheres acordam com a glicose alta, mesmo sem ter comido nada a noite toda, e se sentem fracassadas. Elas pensam: como meu açúcar subiu se eu não comi? A explicação é um fenômeno biológico chamado efeito alvorecer ou contrarregulação. Se você passa muito tempo sem comer, ou se sua última refeição foi apenas carboidrato, seu corpo entra em alerta de fome de madrugada e o fígado despeja uma carga de açúcar no sangue para te salvar. O resultado? Você acorda com 100, 110 de glicemia e já começa o dia chorando. Um exemplo prático para resolver isso hoje: nunca vá dormir sem fazer uma pequena ceia estratégica. Mas não é qualquer lanche. Coma algo que tenha gordura boa e proteína, como um iogurte natural com sementes de chia ou um pedaço de queijo com 3 castanhas do Pará. A consequência de ignorar a ceia estratégica é viver com o jejum descontrolado, o que muitas vezes leva ao uso desnecessário de medicação que poderia ser evitada com um ajuste simples antes de deitar. A minha ação aplicável hoje, sem falta, é: antes de dormir, faça um pequeno lanche focado em gorduras saudáveis. Isso vai manter sua glicemia estável a noite toda e você vai acordar com um sorriso ao ver o número no seu aparelhinho amanhã cedo. Você tem o poder de acalmar o seu corpo enquanto dorme. Eu sei que depois de tudo que conversamos hoje, você pode estar sentindo uma mistura de alívio e responsabilidade. O diagnóstico de diabetes gestacional não é uma sentença. É um chamado para um cuidado redobrado com o presente mais valioso que você já recebeu: o seu bebê. Cada escolha que você faz no prato, cada caminhada de 10 minutos e cada combinação inteligente de alimentos é um ato de amor puro e proteção. Não se cobre perfeição todos os dias, mas busque a constância. Você é a primeira casa do seu filho e manter essa casa em equilíbrio é a maior prova de dedicação que uma mãe pode dar. Acredite, você tem toda a capacidade necessária para controlar esses números e ter um parto tranquilo e um bebê saudável nos seus braços. A ciência está ao seu lado e agora o conhecimento também está. Se você sente que precisa de um passo a passo ainda mais detalhado, com receitas específicas e uma lista de compras completa para não errar nunca mais, eu deixei algo muito especial para você. Aqui na descrição deste vídeo, eu compartilhei um guia prático com soluções que vão te ajudar a organizar sua rotina sem estresse e com muito sabor. Não deixe de conferir logo após o vídeo terminar. E antes de irmos, se este conteúdo trouxe uma luz para o seu dia, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos de gestantes, pois informação salva vidas e traz paz para o coração de muitas mães que estão sofrendo em silêncio agora. Muito obrigada por confiar no meu trabalho e por lutar pela saúde do seu pequeno. Fiquem com Deus, mantenham o foco e a gente se vê no próximo vídeo. Até logo!